com o nosso último vídeo sobre dedução natural, pelo menos do assunto que vai cair na prova, tá? Eu pretendo ainda colocar vídeo na semana que vem falando um pouco sobre deduções com funções e com identidade, né? Mas para a prova é até aqui. Quando discutimos no capítulos anteriores a noção semântica de consequência lógica, vimos que havia um tipo especial de fórmula, as fórmulas válidas, né? Ou seja, aquelas fórmulas são verdadeiras em todas as estruturas. Agora, a gente caracterizou a consequência lógica em termos sintáticos, né? Ou seja, o fato de haver uma prova a partir de determinadas fórmulas de uma outra fórmula. Então, agora a gente vai ter algo similar, né? Só que em vez de a gente chamar essas fórmulas de fórmulas válidas, no sentido de que elas são verdadeiras em todas as estruturas, uma fórmula em que você consegue provar a partir de nenhuma premissa é chamada de um teorema, tá? Ou então, se você tiver um sistema formal, né, as fórmulas que você consegue provar somente a partir dos axiomas do sistema formal são teoremas daquele sistema formal, tá? A fórmula alfa é um teorema, por exemplo, do cálculo de predicados de primeira ordem, se é uma dedução de alfa a partir do conjunto vazio de premissas, né? Como no caso da dedução natural. A dedução natural não tem premissas, então é do conjunto vazio mesmo. Se você tivesse um sistema axiomático, um teorema é algo que você consegue derivar dos axiomas do sistema, tá? Então, se for um sistema axiomático, uma premissa é algo que você consegue derivar dos axiomas. No caso da dedução natural, que é um sistema axiomático, um sistema formal com zero premissas, zero axiomas, então um teorema é algo que você consegue derivar a partir do conjunto vazio de premissas. Assim, um teorema do cálculo de predicado de primeira alfa é um teorema do cálculo de predicado de primeira ordem, se somente se há uma derivação de alfa a partir do conjunto vazio, né? O conjunto vazio de premissas, né? A gente pode dizer assim, tá? Mais ou menos a mesma coisa. Então, a gente pode mostrar, por exemplo, que isso daqui, né? Então, a gente vai começar a formar a premissa, né? A gente quer concluir um condicional antes de derivar o consequente. Essa prova, né? Precedente, eliminar, a gente vai simplesmente eliminar. Claro, né, gente? Se não tem premissas, ela vai começar com uma hipótese, né? Então, por isso, a maioria os teoremas do cálculo de predicado geralmente vão ser condicionais, negações, né? Disjunções também, né? Porque você tem a regra hipotética, né, das disjunções, certo? E, obviamente, conjunções de outros teoremas. Outro teorema aqui, ó. Ao A, se somente se A. Né? Isso aqui é um bicondicional, né? Tem que provar os dois lados dele. Então é meio chatinha essa prova. Vamos começar nessa direção aqui do bicondicional, né? A gente quer provar esse condicional aqui, a gente vai supor A ou A. Isso aqui é uma hipótese. A gente eliminar a conjunção, a disjunção. Então a gente pode supor, por exemplo, não há outra hipótese. Daí a gente pode concluir, né? Entre dois silogismos. Três, a gente tem uma se a gente tem uma contradição, introdução,
5, da dupla negação. Concluiu isso, aí aqui bicondicional. Outro lado é muito vai supor A e derivar A ao A. Hipótese. Então, pronto. Provou agora que A implica condicional. Aqui tem, gente, introduzir o coisas para você. Vamos lá. A gente não pode, gente, PDA implica PDA. Ah, tá. A gente pode fazer o seguinte, olha só. Que eu sei. É fácil, na verdade. A gente vai supor PDA. A gente pode. Esse aqui é uma hipótese. E aqui eu estou só copiando. Eu já tenho uma fórmula, já tenho uma fórmula. Aí aqui eu concluo que PDA implica PDA. Né? Solução funcional. Não aparece nenhuma premissa, nenhuma hipótese que esteja aberta. Né? Nenhuma premissa, porque não tem premissa. Nenhuma hipótese que esteja aberta, porque eu já fechei essa hipótese aqui em que ela aparecia. Daí eu posso concluir para todo x introdução do universal, tá? Eu quero que vocês treinem aqui fazendo os outros. Tendo definido essa noção de consequência sintática, o mais interessante e bonito é mostrar que no cálculo de predicado essas duas noções coincidem. Ou seja, alfa é consequência sintática. Existe uma prova alfa a partir de gama, somente se é uma consequência lógica de gama. Provas mostrando que essas duas noções se equivalem, né? Essa direção aqui é mais fácil. Essa direção aqui é a correção, né? Estou dizendo que toda vez que eu consigo provar algo, essa prova está correta. A correção eu só preciso mostrar os axiomas da dedução natural que são zero, ou seja, nenhum, e eu tenho que demonstrar que cada regra que eu uso, cada regra básica, ela preserva a verdade. Eu posso fazer simplesmente a tabela de verdade de cada regra básica que não contenha os quantificadores. Né? No caso dos quantificadores, eu tenho que fazer um argumento um pouquinho mais complicado, envolvendo estruturas. A princípio é bem mais fácil. Esse lado aqui que é mais difícil, que é o lado de mostrar que toda forma existe prova, tá? Essa prova aqui é mais difícil, que foi feita por Gödel, né? Tem uma versão que é muito bonita de né? Então, essa afirmação que está dizendo aqui, que se alfa é uma consequência sintática de gama, se somente se alfa é uma consequência semântica de gama, o que equivale a dizer que o método de dedução natural é um sistema de prova correto e completo. Correto quer dizer que se uma conclusão pode ser deduzida de um conjunto de fórmulas, então ela de fato é uma consequência lógica desse conjunto de fórmulas. E completo quer dizer que se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de fórmulas, há uma dedução. Tá? Então, esse aqui é o famoso teorema da correção e completude, que vou apenas falar, não vou mostrar aqui.
pode voltar para ele mais tarde, principalmente se alguém tiver bastante interesse, tá? Porque é mais complicado do que o que a gente está estudando aqui. Aí é lógica de verdade, é lógica tipo demonstrar teoremas sobre sistemas lógicos, né? É isso que fazem lógicos. Os lógicos não ficam fazendo cálculos, né? A gente está só utilizando um sistema que um lógico inventou, mas o lógico ele está mais interessado em provar fatos sobre esse sistema, né? Como uma prova de correção e completude. A parte que corresponde à completude, ou seja, se alfa é consequência semântica de gama, então também é consequência sintática, foi provada por Gödel em 1930, embora ele não usasse dedução natural, porque não existia na época, mas um sistema axiomático, que é outra maneira pela qual se pode caracterizar sintaticamente a noção de consequência lógica, né? E se segue do teorema da correção de completude que algo é um teorema do cálculo de predicados se somente se ele for uma verdade lógica, né? É a mesma coisa que está aqui, só que gama é vazio, né? É importante enfatizar que tem uma diferença entre teoremas do cálculo de predicados, fórmulas demonstráveis sem premissas, a partir do método de dedução natural, por exemplo, sem premissas, e teoremas sobre o cálculo de predicados, tá? São metateoremas, são proposições na metalinguagem que demonstramos a respeito do cálculo. Então, isso daqui, na verdade, isso aqui são metateoremas, tá? São teoremas sobre o cálculo de predicados, não são teoremas do cálculo de predicados, tá? Então, quando a gente estava falando de noções semânticas, a gente falou de um conjunto de gama de fórmulas ser satisfatível, né? O conjunto de fórmulas é satisfatível se ele tem um modelo, ou seja, se há uma estrutura que é modelo para esse conjunto de proposições, ou seja, uma estrutura na qual todas as proposições desse conjunto são verdadeiras, né? Se existe esse modelo, esse conjunto de fórmulas é satisfatível. Agora, na sintaxe, a gente tem um conceito análogo, que é de conjunto de fórmulas consistente, certo? Um conjunto de fórmulas é consistente se somente se não existe uma fórmula, né? Um conjunto gama ele é consistente se não existe uma fórmula alfa tal que existe uma prova de gama tanto de alfa quanto de não alfa, ou seja, ele é consistente quando ele não implica uma contradição, né? Podemos dizer que o conjunto é consistente se não se deduz dele uma contradição, né? Dizemos que um conjunto é trivial se ele deduz qualquer fórmula. Na lógica clássica, um conjunto é trivial se somente se ele for inconsistente. Lembra que a gente provou o princípio da explosão? Então, se um conjunto de fórmulas é inconsistente, ele prova tanto alfa quanto não alfa. Daí eu tenho uma prova aqui, né? Eu provei alfa, depois provei não alfa. Aí eu posso introduzir a conjunção aqui, e a gente provou que quando eu tenho isso daqui, né? Quando eu tenho uma contradição, daqui se segue qualquer beta, né? Então, um conjunto inconsistente, ele é trivial na lógica clássica, o conjunto trivial ele é consistente. Então a gente tem essas três noções aqui: consequência semântica, consequência sintática, fórmula válida, teorema. Gama é satisfatível, ou seja, existe um modelo para gama, uma estrutura que verifica todas as fórmulas em gama. Gama é consistente, né? Você não consegue derivar qualquer coisa de gama. O último ponto que eu quero falar para vocês aqui é o teorema da dedução. Isso aqui também é um metateorema. O teorema da dedução diz o seguinte: se gama, se você consegue deduzir de gama que alfa implica ômega implica beta, se eu pegar esse ômega e jogar para cá, para dentro de gama, eu consigo derivar beta. Óbvio, né, gente? Se eu consigo derivar de gama isso daqui, e se o ômega tivesse em gama, eu poderia fazer modus ponens aqui e derivar beta, né? Só que esse teorema ele ajuda às vezes em alguma prova. Por exemplo, imagina que eu queira provar isso daqui, ó, gente. Essa prova aqui dá para fazer, né? Você vai primeiro, você quer provar um condicional, né? Então você vai primeiro supor isso daqui. Aí você vai querer derivar o consequente, mas o consequente é condicional. Aí você vai ter que supor isso aqui e derivar o consequente, mas o consequente é condicional. Daí você vai ter que supor isso aqui. Então você vai ter que fazer 3 suposições para fazer essa prova. Só que você aplicando o teorema de dedução reiteradamente, você consegue uma prova muito mais simples. Porque veja,
Se eu consigo derivar isso aqui do conjunto de premissas, então, né, então esse daqui é meu ômega não, sei lá aqui, teta, sei lá, e esse aqui é meu beta. Então, eu jogando o teta para cá, eu consigo derivar o de cá. Ou seja, tá vendo? Eu joguei o teta para cá, consigo derivar o de cá. Mas agora, se eu jogar o beta para cá, o b para cá, eu consigo derivar isso aqui, né? Que é esse daqui, ó. Joguei o b para cá. Então, a partir dessa fórmula e dessa, eu consigo derivar essa. Mas agora também eu posso passar o a para cá para dentro e derivar o de cá. Ou seja, para provar essa fórmula aqui, ela é provável, ela é um teorema, se somente se isso aqui for, se existir uma prova a partir dessas três premissas para essa daqui. Só que essa prova aqui é muito mais fácil, né, gente? Aqui, ó, eu tenho alfa e tenho isso aqui, modus ponens, B implica C, eu tenho B, C. Ela é muito mais simples. Essa prova aqui de cima você tem que fazer 3 hipóteses, tá? Então, o teorema da dedução ajuda a gente muitas vezes. Tá bom, gente? Então, esse daí, façam os exercícios, aproveitem a aula de quinta para tirar dúvidas, né? Porque na próxima quinta é a nossa prova. Um abraço, valeu!